Olá, amigos Bratugas! Está tudo bem com vocês? Connosco não podia estar melhor. Eu sou o Maia. Eu sou a Carla. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Bratugas, onde desta vez nós vamos falar para vocês como é que é estudar em Portugal. É verdade, estamos quase na altura que está a sair este vídeo, ou já começaram a sair vários resultados das candidaturas ao ensino superior e por isso vamos falar então de como é que é partilhar as nossas experiências e também de falar diferenças do estudo em Portugal e no Brasil. Comentem, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal, nos sigam no Instagram, @Bratugas e comentem aí em baixo as vossas dúvidas também. Nós vamos tentar responder também a todas as vossas questões aí em baixo. E sem mais demoras, rola a vinheta! Vamos lá então para o nosso vídeo, começando com as diferenças. Algumas diferenças entre o Brasil e Portugal, porque temos alguns modelos diferentes. No Brasil, nós temos o bacharelato e a licenciatura. O que é esse bacharelato? Ele é o grau que se dá após a conclusão do ensino superior nas ciências humanas, ciências exatas, nas ciências sociais aplicadas e em vários outros cursos. Qual a diferença dele para a licenciatura? A licenciatura no Brasil é mais focada nas áreas da educação. Então, se você quer ser professor, você tem que optar por fazer uma licenciatura, por exemplo, em letras, que é o meu caso. Eu sou licenciada em letras. Se eu quisesse trabalhar em direito, se eu quisesse ser advogada, alguma coisa, juíza, eu teria que tirar o bacharel em direito. Então é essa diferença que tem no Brasil. Em Portugal já não temos o bacharel. Já tivemos no passado, mas depois, desde o acordo de Bolonha, nós deixámos de ter, e esse acordo foi com o objetivo de uniformizar mais o ensino superior dentro da União Europeia. Por isso, nós deixámos de ter o bacharelato, temos as licenciaturas. Licenciaturas essas que têm diferente duração, dependendo de qual seja. No Brasil também tem a diferença da duração. Geralmente são 4, 5 ou 6 anos. A maioria dos cursos são 4 anos, direito são 5 anos e medicina são 6 anos. O curso, a graduação, né? Porque a gente sabe que principalmente medicina, depois tem especialização, residência e tal, até realmente estar formado. Então, mas a graduação em si são 6 anos. Não esquecendo, claro, que tem sempre o mestrado, tem a pós-graduação, que basta ser um ano também de mestrado, e tem o doutoramento. Em Portugal, temos licenciaturas, a maioria delas com 3 anos, e temos direito com 4 anos de licenciatura, e temos medicina que tem a duração de 6 anos. Temos também vários cursos, apesar que eles vão acabar, são os cursos com mestrado integrado. Ou seja, tem 3 anos de licenciatura e já está integrado nesse curso o mestrado, que são mais 2 anos. Então, a maioria das engenharias, ainda hoje elas existem, então, como ainda existem, vou dizer que são 5 anos, porque tem o mestrado integrado. Mas a licenciatura apenas, e podem ficar apenas com a licenciatura e não ir para o mestrado, são de 3 anos, obviamente. No Brasil, os cursos ou são integrais, medicina, agronomia, são cursos integrais, ou são cursos divididos por turnos. Pode ser pela manhã, à tarde ou à noite. Em Portugal, nós temos os cursos de tempo integral, ou seja, pode ser durante o dia, ou seja, no horário normal, por exemplo, das 9 às 5, claro que pode haver aulas que começam mais cedo ou acabar mais tarde, mas, regra geral, são tempo integral. Mas também temos cursos que são pós-laboral, ou seja, começam às 6 e acabam às 10 e têm também o sábado, muitas das vezes, com a manhã de aulas. Outra diferença também é a questão do pública no Brasil. O pública no Brasil é um ensino gratuito. Então você não paga nenhum tipo de mensalidade, nada. Você realmente só vai ter os gastos com livros, apostilas, o que tiver que comprar para estudar. Você não tem que pagar nada. É gratuito totalmente. Em Portugal, as universidades públicas têm uma propina para pagar. A propina é uma mensalidade de X valor para pagar todos os meses, até são 10 mensalidades e existe diferença de valor ou não, pode depender. No caso aqui da CPLP, que são a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, já saiu um vídeo também a falar disto,
que pagam o mesmo valor, ou podem pagar um valor diferente, ou podem pagar o mesmo valor que um estudante internacional pode pagar. Depende daquilo que a instituição tem acordado nos seus regulamentos. Sim, é bom sempre pesquisar bem antes para ter a certeza disso. Outra, eu acho que, digamos assim, Já é entrar na cultura, sim, na cultura académica. Eu acho que assim, é das diferenças maiores que eu pelo menos senti, é a questão do trote e da praxe. Vamos ter que falar juntos porque para explicar melhor. No Brasil é comum ter o trote e principalmente eu acho que nas universidades maiores e em cursos mais específicos. Por exemplo, eu estudei numa universidade estadual. Então, o curso mais relevante da universidade era agronomia. Então, o trote que eles faziam realmente eles tinham a tradição do trote. Sujar e pedir dinheiro no sinal. Então, pintados e sujos. Ter as festas de recepção de calouro. Em letras, já foi um trote mais light, digamos assim. Não que o outro não aconteceu nada, digamos assim. Acho que nunca aconteceu, não posso afirmar, mas acho que nunca aconteceu nada muito polêmico nos trotes de agronomia. Mas em letras, o máximo que aconteceu foi nos pintarem, colocarem a gente pra andar de elefantinho, andar com a mão por debaixo da perna um dos outros, cantando alguma música pela universidade, todos sujos. No meu curso, foi uma semana de trote, geralmente é só uma semana. Quando chegou, acho que foi no primeiro ou no segundo dia, eles tomaram o nosso sapato e a gente só pegava o sapato se a gente pagasse pelo sapato. E no fim, no último dia, eles fizeram uma festa de recepção pra gente. Então, esse foi o trote. Então, é uma coisa mais light. Não quer dizer que nas outras universidades, eu sei que universidades maiores, como a Universidade de Brasília, o trote começa no dia que sai o resultado. Quem vai ver o resultado na universidade já conhece os veteranos do seu curso e já saem de lá pintados, com farinha, com ovo. Então eu sei que é comum também. Então o trote no Brasil também vai depender da universidade e do curso. Já aqui em Portugal... Aqui em Portugal também pode depender de cada universidade e de cada curso. Mas, regra geral, a praxe começa quando vamos fazer a inscrição na universidade. Que depois, no final, acabamos por conhecer os nossos veteranos. Cada universidade e cada curso vai ter a sua própria tradição, um pouco mais diferente, mas a base acaba por ser toda essa. No dia da inscrição são conhecidos os veteranos e já começam a fazer alguma coisa, como pintar a cara, dar algumas regras, dar um livrinho com cânticos. Sim, porque depois tem os cânticos de cada universidade, de cada curso, e tem o hino do curso, tem vários outros cânticos que vão acabar por cantar durante a praxe. A praxe. Que a praxe aqui também é o ano letivo todo. A praxe é o ano letivo todo. No meu caso, na Universidade do Minho, a praxe acaba na altura do batismo, que é quando os caloiros são batizados e tem um padrinho ou uma madrinha, e é nessa altura que depois sobem de patamar, digamos assim, porque tem todo um patamar, desde uma espécie de hierarquia, que os nomes podem diferenciar de universidade para universidade. Vocês depois podem encontrar as vossas tradições também na internet, se vocês vierem para Portugal e quiserem frequentar a praxe não é obrigatória e podem sair quando quiserem e podem dizer não a alguma coisa. E porquê é que isto é muito importante de salientar? Porque a praxe cá em Portugal é um pouco mais pesada, digamos assim, comparando com aquilo que a Carla disse. Mas no Brasil, abrindo um parênteses, nas universidades maiores, como a Universidade de São Paulo e tal, a praxe também é mais... A praxe não, o trote, no caso, é mais pesado e já teve muitas polêmicas envolvendo. É tanto que hoje tem toda uma consciencialização ao redor do trote devido a todas essas questões que já tiveram. Então vai de universidade para universidade, mas já teve muitas polêmicas e em alguns cursos realmente são mais pesados do que em outros. Digamos que aqui é um pouco mais, com algumas ideias mais softs daquilo que é a área militar, digamos assim, ou seja, ficar em bloco igual como se fica no exército, de ter os cânticos e cantar alto e gritar porque é para mostrar força, tal como acontece nos quartéis, etc. Muitas das músicas são um pouco inspiradas nos cânticos dos militares, só depois são adaptadas à vida académica, digamos assim, e por isso
Há também muitos casos de polémicas em torno disso, mas, regra geral, é muito boa para se conhecerem entre calores, entre pessoas dos anos seguintes e para se introduzirem, terem aquele espírito do curso, de gostarem do curso, etc. Lembrando sempre que, precisamente por isso, têm sempre o direito de dizer não, que não querem fazer alguma coisa, etc. Há também a questão de se sujarem, há praxes mais psicológicas, se sujarem, então... Sujarem nem tanto. Eu acho que o pior para mim, acho que foi mesmo o sujar. Pois. Isso era as piores coisas que me podiam fazer, porque eu sou um bocado nojinho. A minha colega de casa, assim que eu cheguei, ela também tinha acabado de entrar, ela chegou um dia com o cabelo, e ela tinha um cabelão sujo. A gente ficou mais de 2 horas pra conseguir tirar toda a sujeira que tinha no cabelo dela. E foi um pote de creme pra conseguir embaraçar o cabelo. Outra já é uma praxe mais de brincadeira, que aquilo só dá vontade de rir. E tem outras que são mais psicológicas, que é para testar também a força mental, mas também acaba por ser uma preparação do futuro. Porque, sejamos honestos, depois quando entrarmos na vida profissional, existem várias empresas que, infelizmente, mexem também um pouco com o psicológico. Então é uma forma também de crescer como pessoa dentro da praxe. E também durante o curso, porque sim, o início do curso é tudo muito bonito e tal, mas o fim do curso, a época das provas, que também é um pouquinho diferente do Brasil, então tem essa questão toda. Aquilo que eu acho é que todos deviam de experimentar pelo menos 2 semanas de praxe. Eu acho que todos deviam de experimentar e depois, se gostarem, continuam, se não gostarem, vão embora e ninguém se chateia com isso. Por isso, eu acho que fica aqui um recado de aproveitar. E também a praxe tem o sentido que é no fim, apesar que todos podem se trajar. Sim, todos aqui em Portugal se podem trajar, não sim, é por estarem na Exato, não é por terem feito praxe ou não que podem deixar de trajar. Só que quem fez a praxe pode prachar no próximo ano. Exatamente. E quem não fez, por exemplo, você começou a praxe, mas no meio você desistiu por N motivos, porque você não estava cansado, não quis mais e tal. Você pode comprar o traje e tal, só que no próximo ano você não vai poder trajar. E eu acho que também não pode trajar. Não, você não vai poder prachar. Não pode prachar. Isso. E eu acho que não tem padrinho ou madrinha, quem não termina a praxe. Mas tem muitos casos que acabam por ter na mesma. Então. Só não precisa de ser pela aquela tradição académica da praxe. Então tem essa diferença. Ele começou a praxe, não terminou a praxe, não trajou. Eu não quis decepção. Trajar. Eu não quis. A decepção minha, ele não vestia a roupinha do Harry Potter. Sim, porque também tem essa... Os trajes do Harry Potter a escritora inspirou-se nos trajes das universidades em Portugal. Acontece que o traje da minha universidade, no meu ponto de vista, era e é muito feio e por isso eu não quis trajar por isso. Não queria usar aquilo, não gostava. Acho feio e, portanto, não tem tanto sentido estar a usar aquilo. Por isso, eu não quis trajar. Eu ainda penso em fazer uma licenciatura só para trajar. Mas quando eu lembro que tem que estudar, já não quero mais. Enfim. E agora, contando as nossas experiências, principalmente a minha. Fiz a licenciatura no Brasil e agora faço mestrado aqui em Portugal. O ensino, começando pelas notas, né? No Brasil vai de 0 a 10, em Portugal vai de 0 a 20. A forma também como se dividem essas notas, no início você fica muito confuso. Eu já tô aqui fazendo mestrado há muito tempo, ainda fico confusa, mas enfim. Aqui é dividido por porcentagem, de 0 a 20. Então, por exemplo, a prova tem 40% da nota. Então vai ser esses 40% de 0 a 20, que no fim eles fazem a média. Eu já nem sei como é que faz. No Brasil não. A gente tem de 0 a 10 e cada coisa vale, por exemplo, a prova vale 5, um trabalho vale 5. No fim, se você tirou 4 na prova e 5 no trabalho, sua média é 9. Só soma, não precisa ficar nisso de 30%, 40%. Não, pra quem fez letras, isso é o fim, tem que ficar nessas contas. Outra coisa também que eu sinto no Brasil, os professores são mais acessíveis do que aqui em Portugal. Eu não sinto que eles tenham tanto essa abertura. Pra falar, até por questões de trabalho mesmo, não sinto que tem essa ligação, mas assim, abertura mesmo. O ensino, eu vejo muita gente dizendo, o ensino é diferente e tal, é mais fraco, não é? Eu acho que é a mesma coisa.
e também vai do curso e da universidade, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu também acho assim, como eu falei já, eu fiz a licenciatura numa universidade estadual, no interior. Minha universidade era no meio do mato, não tinha bar, não tinha nada. Então, em questão de festa, a maioria das festas realmente eram do povo de agronomia. Todo mundo ia, mas era mais focado no povo de agronomia. Aqui em Portugal, eu já sinto que eles são mais festeiros. A gente é festeiro por causa deles, eles são bastante. É igual, a praxe, na maioria das vezes, acontece na quarta ou na quinta e sempre vai terminar no bar do curso. Sim, todo curso aqui elege um bar e vai ser aquele bar que eles sempre vão se encontrar. Então eu acho que aqui tem mais essa vida festeira. Não que no Brasil, nas outras universidades não tenha, mas na minha experiência de fazer licenciatura na universidade no meio do mato, porque sim, gente, era no meio do mato, era na rodovia fora da cidade, não tinha nada, só tinha a lanchonete e só. Sim, e também aqui também depende, tem universidades que têm mais vida fora da universidade e tem outras, principalmente no interior, que não têm quase nada. Então é isso. A minha experiência é essa. E eu sei que, por exemplo, em Porto Alegre, que o McDonald's mais próximo era em Espanha já. Nossa. Então é esse nível. Eu sinto que aqui a troca cultural, pelo menos na minha experiência, lembrando que estamos falando da minha experiência, a troca cultural é bem maior, porque aqui a gente tem aula com pessoas que vieram de outros países, Espanha. Sim, tem o Erasmus. Sim. O Erasmus, que é o intercâmbio dentro da Europa. E fora também. Mas não é o programa Erasmus, é intercâmbio não, por mas intercâmbio. Você pode fazer Erasmus fora da Europa, desde que... Ah, é? Desde que Eu pensava que o Erasmus que era só. Não, você pode fazer Erasmus fora da Europa. Então eu sinto que tem essa troca maior, porque a gente... E mesmo sem ser dentro da sala de aula, na sua universidade, você vai esbarrar com gente de todo tipo, de todo o mundo. Tem até festas, sim, não é exclusivas, mas festas... Para integração. Exato. Que toda a gente pode ir, tanto sejam portugueses ou estudantes de outros países. Sim. Apesar de ser alusivas ao intercâmbio, acaba por ser para todos, para toda a comunidade. Sim, então eu acho que essa troca cultural é muito maior do que a que eu tive durante a licenciatura. É um ponto muito positivo que eu acho. E assim, na balança, são duas experiências distintas, mas eu acho que, claro, que quem tiver a oportunidade, venha para Portugal estudar, ou para outro país, caso seja seu sonho, sua vontade, porque realmente vale a pena. Tanto o conhecimento científico e tal, escolar, acadêmico que você vai ter, e o pessoal, porque você cresce muito, você sai da sua zona de conforto totalmente, você vai para um país, muitas vezes, que você não domina a língua, e também a questão cultural, que você vai conhecer aquela cultura, pessoas de outras culturas, então realmente é uma lição para a vida. Nem que seja 1 ano, 6 meses, se você tiver a oportunidade, faça. No meu caso, e partilhando a minha experiência, eu acabei por estudar fora da minha cidade, o que levou a um maior crescimento em tudo. E eu acho que, caso tenham essa oportunidade de estudar para fora, que o façam, porque vão crescer mesmo imenso. Vão para uma cidade nova. Eu fui para uma cidade nova e que, por acaso, acabei por conhecer, mas não sabia que também tinha ido para lá. Uma pessoa que tinha andado na mesma escola que eu, apesar de não termos tido muito contacto, mas eu fui para lá praticamente sem amigos e isso levou a um maior desenvolvimento da minha parte. Tanto em deixar de ser tão tímido, porque eu sou uma pessoa muito tímida, e tive que deixar de ser. Eu posso dizer que me dava bem com quase toda a gente do meu curso. E sim, isso que a Carla falou dos professores, eles são mais fechados cá em Portugal, não são tão abertos, mas muito, infelizmente, por uma cultura que nós temos de... Se calhar o Brasil também tem, mas aqui aqui é o Dr. X, o engenheiro tal, e esses títulos que são feios e que eu acho que estão a deixar de estar tão decorrentes, mas acaba por ser muito isso, de se acharem depois um pouco superiores aos outros, e então eu acho que é um pouco isso. Apesar de ter professores muito acessíveis e que até vão às nossas festas, aos nossos jantares de curso, sim, isso é outro ponto que não sei se tem. Aqui na minha universidade, e que depois, claro, que há em todas,
mas falando mais na minha, havia a comissão de festas que é organizada pelos alunos do segundo ano. E a comissão de festas acaba por criar vários jantares de curso ao longo do ano letivo. E muitos dos nossos professores acabavam por ir também aos jantares de curso e ficavam a beber connosco, a comer, falavam, e aí havia uma maior abertura, mas regra geral eles são um pouco mais fechados. E acaba por haver uma distância, mesmo na forma de falar, existe uma diferença, uma distância, de forma a que se mantenha o eu sou o professor, eu sou o aluno. E há aqui esta grande diferença. E também uma coisa que eu sinto dentro de sala de aula é os alunos portugueses têm muito medo de enfrentar, não é enfrentar no sentido de brigar, mas de questionar o professor, mesmo sabendo que o professor está errado. É uma coisa que eu sinto e nós brasileiros muitas vezes não temos, apesar que em muitos casos, infelizmente, tem muitos casos de xenofobia ou preconceito por sermos brasileiros, mas eu já sinto que a gente não tem isso. A gente já fala, nunca é faltando com respeito, mas aquilo, questionar do porquê aquilo ou aquilo tá errado, então a gente não tem esse receio e eles sempre têm. É unânime, assim, 99% das vezes eles ficam quietos. Sim, existe também uma coisa cá em Portugal que é o dia académico. O dia académico é um dia da semana que é o dia do estudante, digamos assim, onde, por exemplo, em Coimbra, nas discotecas, se não estou em erro, não pagam para entrar, o preço das coisas, das bebidas são muito mais baratas, muita promoção para os estudantes, então acaba por ter muito isso. Na Universidade do Minho é à quarta-feira, na maioria das universidades eu creio que é à quinta, mas pode haver outros dias académicos por o país fora. E aqui também, na universidade, dentro da universidade, eles têm o bar do estudante ou bar acadêmico. Sim. Que são festas realmente para o dia acadêmico. Aqui em Aveiro, se eu não me engano, é na quinta. Então, tem essa diferença, realmente. Outra coisa também que eu ia falar. Eles têm... a recepção ao caloiro, mas pode haver nomes diferentes. Específicos, igual. Sim. E no final tem. Aqui em Aveiro é o costume de ter o enterro. E em Braga... é o enterro da gata. Enterro da gata. Vai buscar um pouco também a tradição da própria cidade, que depois acabou por se dedicar à tradição dos estudantes. Sim. E ficou a tradição dos estudantes. Tem a queima das fitas em Porto, Coimbra, Lisboa. Pois. A queima das fitas já acho que é o nome mais recorrente. Sim. Por aí que fora. São realmente a semana entre abril e o fim de maio, geralmente. Não quer dizer que são todos, mas é uma semana que realmente não se tem aula, não se tem prova, não se tem nada. Não tem aula pra... Só tem festa. Só tem festa. E realmente eles levam muito a sério o fim do semestre. Por que que isso acontece nessa época? Porque geralmente em junho são a época das provas. Então nessa época não tem festa, os bares de estudantes não abrem. Abrem, geralmente, eu lembro que aqui na Universidade de Aveiro, geralmente abrem para estudo, para quem quer passar a noite estudando, porque muita gente tem facilidade de estudar à noite, então realmente não tem festa. Tem esses eventos onde cada curso tem uma barraca para o seu curso, mas fica aberta a todos, onde ficam a vender bebidas, vendem outras coisas. É uma festa de estudantes mesmo. Sim. E tem também, promovido por ela, a Associação Académica, que é a Associação de Estudantes, digamos assim, eu não sei como seria o nome no Brasil. É uma associação de estudantes. Que acaba por organizar essa semana, onde tem vários shows ou concertos de pessoas com bons nomes renomeados mesmo. Outra coisa que também acontece são os eventos culturais, promovidos pela própria universidade. Por exemplo, as tunas. As tunas são bandas, por exemplo, bandas da universidade ou de algum grupo cultural qualquer, ou o coro também. Coral para nós. E acabam por cantar músicas alusivas à cidade, à universidade, algumas serenatas. Eu acho que eu vou tentar deixar alguns links de algumas tunas a tocar para vocês também verem. Então eles acaba por ser uma tradição e um evento cultural muito característico daqui. Eu não fiz parte de nenhuma porque o meu jeito para a música é isto, zero. Mas se tivesse, eu acho que gostava de ter participado um pouco. Eu acho que aqui em Portugal eles estão mais ligados nessa questão da música e tal do que eu sinto no Brasil. Apesar de ter também, mas eu acho que vocês estão mais ligados a isso e a tudo. E também a questão
que eu já falei, acho que foi no vídeo de alguma universidade, acho que da Universidade de Aveiro. Tudo aqui, principalmente nas universidades, está ligado ao latim. Como é que foi a minha experiência com as aulas? Acho que foi uma experiência normal. Daquele que se dava bem em tudo, que podia não ser o mais aplicado, mas acabava por se dar bem em tudo. Faltava, sim, também tinha isso, às vezes adormecia, porque lá está, eu ia estudar para uma cidade diferente, que estava habituado a ter a minha mãe a acordar-me, a levar-me à escola e de repente tive que ser eu a ter essa maturidade. Então podia ser que às vezes adormecesse, acontecia, ficar a manhã toda a dormir, outras vezes ia de manhã e depois era uma aula simples e que sabíamos que não íamos fazer nada. Claro que isto também depende de curso para curso, há cursos mais difíceis que outros, e há disciplinas ou cadeiras, aqui se chamam-se cadeiras, mais difíceis do que outras, então podemos também acabar por escolher em qual é que nós nos vamos aplicar mais. Então podíamos faltar e íamos para um bar qualquer. Então, no fundo, porque sabíamos que íamos conseguir recuperar e que era uma coisa simples, às vezes muito com base no conhecimento geral, ou então íamos para a aula e se calhar nem tomávamos atenção, mas é muito isso. Sei que havia professores que eram muito exigentes, outros professores que tinham algum medo de nós, que não, às vezes nós fazíamos asneiras e não falavam nada porque tinham medo de conversar connosco. Lá está, aquela distância que existe entre professor e aluno também é notório por isso. E depois tínhamos outros professores que não queriam saber. Também acontecia que já estavam velhos, então calhava esses professores que pronto, enfim. No meu caso, eu já fiz o curso no Brasil no período noturno, então foram 4 anos estudando à noite. E aqui o meu curso era, né, que agora estou no último ano, era sexta à tarde e no sábado de manhã. Normalmente os mestrados têm esses horários, ou eles são na sexta, ou eles são no sábado de manhã, ou pode ser até o sábado o dia todo. O mestrado já não tem as aulas todos os dias, então tem essa diferença também. Comentem aí, você que já estudou em Portugal e no Brasil, como está sendo a sua experiência, tanto aqui como foi lá, qual você prefere aqui ou lá. Você também que já estudou aqui, que estuda aqui em Portugal, conta como é a experiência aí na sua universidade, que a gente só conhece de 2 universidades, na verdade. Então, comentem e compartilhem o vídeo pro seu amigo que tá pensando, será que eu faço ou não um mestrado, uma licenciatura, ou só um semestre, que no Brasil tem muito as bolsas de um banco muito famoso, se quiser patrocinar nós fala o nome. Muito famoso, que tem essa oportunidade de você vir passar só um semestre aqui, estudando numa universidade aqui. Então, às vezes, a pessoa tá naquela dúvida se vem ou não. Então, mande lá pra ele ver também os outros vídeos mostrando as 2 universidades, a Universidade de Aveiro e a Universidade de Domingo, pra ver. Gostávamos de fazer mais sobre outras universidades, sim. mas como não é uma universidade que nós andamos, temos algum receio de fazer também, porque podemos não falar de algumas coisas, ou até errar um pouco no vídeo, mas como nós vamos fazer isso no futuro, nós vamos arranjar alguém para também nos ajudar a fazer esse vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!